Olá, alunos atenienses, eu sou o professor Marcelo Caiza, sou professor de língua portuguesa do Atena Concursos e a aula que nós vamos ter hoje será sobre a transitividade verbal e os seus objetos. Mas antes de iniciarmos este vídeo, não se esqueça de se inscrever neste canal, curta este vídeo e compartilhe ele para outras pessoas que você conhecer. Mas também não se esqueça de ativar o sininho de notificação para você ficar atento às nossas novidades. Então, vamos ao vídeo. Nós vimos nos vídeos anteriores sobre outros termos da oração, a classificação do sujeito, a classificação do predicado, mas agora nós vamos adentrar os termos sintáticos. Vamos falar sobre a transitividade do verbo. Eu falei para vocês antes que, para iniciarmos uma análise sintática, nós devemos olhar o verbo. Onde está o verbo? Depois de identificarmos o verbo, nós vamos identificar o sujeito e classificá-lo. E depois, achando o sujeito, o que sobra será o meu predicado. Ok. Depois nós identificamos que existe o predicado verbal e o predicado nominal. A classificação do predicado verbal e nominal ele tem muito a ver com a transitividade do verbo para podermos identificarmos que tipo de transitividade nós vamos ter. Então, vamos a isso. Vamos iniciar com o predicado verbal. Nós sabemos que para identificarmos um predicado verbal, nós temos que ter um verbo nocional ou significativo. Um verbo que expressa ação, atividade mental, desejo, fenômeno da natureza e acontecimento. Se eu tiver um predicado verbal, isso significa que o meu verbo ele só vai ter duas possibilidades. Ou ele será um verbo transitivo, ou ele será um verbo intransitivo. Não esqueça isso. Se o meu predicado é verbal, o meu verbo será transitivo ou intransitivo. Então, o que significa o verbo transitivo e intransitivo, que traz muito medo para os alunos, nós vamos desmitificar isso agora. Um verbo transitivo é um verbo que não tem significado completo. Se eu ler uma oração até este verbo, não vai fazer sentido. Então, eu costumo ensinar para os meus alunos que, se o meu verbo não tem sentido, ele precisa transitar até outras palavras para que ele possa ter sentido completo. E se o meu verbo precisa transitar, ele será um verbo transitivo. Atenção! Você não vai ver em lugar nenhum esse tipo de explicação que eu estou dando para você sobre o significado do verbo transitivo, que ele precisa transitar para ter sentido. Vamos lá entender os exemplos. Se eu disser somente eu olho, onde está o verbo? Olho. Aí você pergunta, olha o quê? Percebe que esse verbo até aí ele não vai fazer sentido? Se ele não faz sentido, ele precisa o quê? Transitar. Se ele precisa transitar, ele é um verbo transitivo. Outro exemplo. O João escolheu. Aí você fala, mas o João escolheu o quê? Quem escolhe algo. Aí você pergunta, João escolheu o quê? Então não faz sentido se eu parar até aí. Então se o verbo não faz sentido sozinho, ele precisa transitar até outras palavras para ele ter sentido completo. Já o verbo intransitivo, ele é diferente. Até onde ele for, acabou. Ele não precisa transitar, ele basta nele mesmo. Se eu disser, o cachorro morreu. Pronto. Precisa falar mais alguma coisa? Não, ele morreu, acabou a história, né? Então, como esse verbo não precisa de complementos, ele basta nele mesmo, ele faz sentido nele mesmo, ele não precisa transitar. Se ele não precisa transitar, ele é um verbo intransitivo. Se eu disser, a criança caiu. Pronto, ela caiu, acabou a história, ela vai chorar e acabou a situação, né? Não preciso completar com nenhuma outras palavras, a criança caiu. Então, se o verbo possui sentido completo, ele não precisa transitar até outras palavras, então ele vai ser um verbo intransitivo. Agora, voltando para os verbos transitivos, eu vou possuir verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto. Mas é muito simples, isso também tem a ver com as preposições, se vai ter preposição ou não. Já tivemos aula sobre preposições, sobre a morfologia, as classes de palavras, né? Vou deixar aqui na descrição para você estar relembrando desta aula. Então vamos lá, vamos supor o exemplo. A vovó abriu a porta. Onde está o verbo? Abriu. É assim que você deve fazer a classificação. Onde está o verbo? Abriu. Quem abriu? A vovó é meu sujeito. Abriu a porta é o meu predicado, que é tudo que sobra. Abrir é uma ação, então predicado verbal. Se meu predicado é verbal, meu verbo só tem duas oportunidades. Ou ele vai ser transitivo ou ele vai ser intransitivo. Então se eu disser, a vovó abriu, faz sentido para aí? Não. Se não faz sentido, meu verbo precisa transitar. Então ele é um verbo transitivo.
Que palavras completa esse meu verbo transitivo para que ele tenha sentido completo? A porta. Então, a porta será o meu objeto. Entre o meu verbo e entre o meu objeto tem alguma preposição? Não. A preposição é ela que interfere se meu verbo será direto ou indireto. Porque a preposição, vamos supor, a preposição é como se fosse uma pedra no caminho. Eu tenho que passar, mas eu tenho que passar por ela e continuo o meu caminho. Vou continuar a caminhar, mas mesmo tendo alguma coisa aqui no meio. Então, neste caso, não tem preposição. A vovó abriu a porta, este já é um artigo. Então, se não tem preposição entre meu verbo e meu objeto, verbo transitivo direto. Então, pela lógica, o meu objeto vai ser direto. Outro exemplo. Eu escolhi esta mala. Onde está o verbo? Escolhi. Quem escolhi? Eu, meu sujeito. Escolhi a mala é o predicado. Escolher é uma ação. Se é uma ação, meu predicado será verbal. Se meu predicado é verbal, só há duas oportunidades. Ou meu verbo será transitivo ou intransitivo. E se eu disser somente eu escolhi? Aí você vai perguntar, mas você escolheu o quê? Então isso significa que o meu verbo não tem sentido. Se ele não tem sentido, ele precisa transitar. Então ele será um verbo transitivo. Eu escolhi esta mala. Então, quem é a palavra que está completando o verbo escolhi? Esta mala. Então, esta mala será o meu objeto. Entre o meu verbo e o meu objeto tem preposição? Não, porque este é um pronome. Então, verbo transitivo direto, objeto direto. Eu necessito de você. Onde está o verbo? Necessito. Quem necessito? Eu é o meu sujeito, necessito de você é meu predicado. Necessitar é um desejo. Então, meu predicado será verbal. Se meu predicado é verbal, só há duas oportunidades. Ou o meu verbo será transitivo, ou ele será intransitivo. Aí eu vou falar, eu necessito. Aí você falou, necessita de quê? Então percebe que esse verbo não faz sentido sozinho? Se ele não faz sentido, ele precisa transitar. Se ele precisa transitar, ele é um verbo transitivo. Que palavras completa esse meu verbo para ele ter sentido? De você. Então, de você será o meu objeto. Entre o meu verbo e o meu objeto tem preposição? Sim, que é o de. Então, terei verbo transitivo indireto, objeto indireto. As crianças gostam de chocolate. Onde está o verbo? Gostam. Quem gostam? As crianças é o meu sujeito. Gostam de chocolate é o meu predicado. Gostar é uma atividade mental. Então, meu predicado será verbal. Se é verbal, meu verbo só pode ser transitivo ou intransitivo. As crianças gostam. Gostam de quê? Não faz sentido até aí. Então, se meu verbo não faz sentido, ele precisa transitar. Se o meu verbo precisa transitar, ele vai transitar até outras palavras. Que palavras que vai completar este verbo? De chocolate. Então, de chocolate será o meu objeto. Entre o verbo e o objeto tem preposição? Sim, o de novamente. Então, tem um verbo transitivo indireto, objeto indireto. Nós também temos o verbo transitivo direto e indireto. Isto é um fenômeno que acontece na língua em algumas palavras. Porque alguns verbos, ele só faz uma pergunta, o que ou quem. Mas existe verbos que vai perguntar duas vezes. É o que, a quem, para quem, de quem, sobre quem. Então vamos ver alguns exemplos. O verbo pagar. O gestor pagou o salário ao funcionário. Onde está o verbo? Pagou. Sujeito, o gestor. Pagou o salário ao funcionário é o meu predicado. Pagar é uma ação. Então, meu predicado será verbal. Se ele é verbal, o meu verbo só pode ser transitivo ou intransitivo. Neste caso, o verbo pagou, ele faz duas perguntas, porque quem paga, paga algo a alguém. Então, vamos lá entender o sentido. Pagou o quê? O salário. Então, o salário é o meu objeto. Entre este verbo e este objeto tem preposição? Não. Verbo transitivo direto, objeto direto. Mas ele pagou a quem? Ao funcionário. Entre este meu verbo e este meu outro objeto tem preposição? Aqui sim, porque eu tenho o ao. Então, verbo transitivo direto, indireto, objeto indireto. O namorado ofereceu flores para a namorada. Então, ofereceu é o meu verbo. Quem ofereceu? O namorado é meu sujeito. Ofereceu flores para a namorada é o meu predicado. Oferecer é uma ação, então meu predicado será verbal. Se é verbal, meu verbo só pode ser transitivo ou intransitivo. Então, o namorado ofereceu. Não faz sentido ficar aí sozinho. Então, ele é um verbo transitivo porque ele precisa transitar. Só que quem oferece algo para alguém. Então, ofereceu o quê?
flores. Então, entre o verbo e o objeto não tem preposição, verbo transitivo direto, objeto direto. Mas para a namorada, ofereceu para a namorada, entre este outro objeto tem a preposição para. Então, verbo transitivo direto e indireto, o objeto indireto. Recapitulando, que para ter um objeto indireto, um verbo transitivo indireto também, deve haver uma preposição entre eles. Quanto ao verbo intransitivo, ele não precisa de complemento, ele termina ali. Ah, professor, mas se eu disser, como os exemplos que o senhor deu agora há pouco, né? A criança caiu ontem. Isso não é complemento deste verbo? Não. Isto é um adjunto adverbial de tempo, né? Isso vai ficar para uma próxima aula, mas antes disso já vou dar uma palhinha para vocês estarem escrevendo e anotando aí. Se houver alguma coisa depois de um verbo intransitivo, ele não é objeto, mas será adjunto adverbial. Eu espero que você tenha compreendido a aula de hoje. Daqui a pouco vamos dar continuidade sobre esse assunto, sobre sintaxe. Eu sou o professor Marcelo Kaiser, sou professor de língua portuguesa do Atena Concursos.